aquele que não espera, mas que providenciou tudo para você poder chamá-lo de Pai. O Deus que enviou o É, seu Filho a este mundo para morrer para a sua salvação e ressuscitou para a sua exato. justificação. Eu não disse que alguém é capaz até de morrer por um tesouro? Por que tesouro você acha que Jesus deixou o céu para vir a este mundo morrer por você? E você, qual é o seu tesouro? Leva com você tá aqui porque você tá, você entende, Deus te quer salva também. Só pegue o conhecimento e leve adiante. Quando der aquele surto de emoção, você sabe que tem alguém renascendo em você ali. Você fala, pô, já tive esse surto. Eu já entendi, agora eu tô surtando. Não é você. Tá vindo mais gente desdobrando, passando por aquilo que você passou. Seja o caminho. Que você encontrou o caminho. Não saia dali. Essa é a questão. Então você vê, né? Fica muito claro que o Afonso estaria condenado se estivesse certo. Toma-os contigo, faze O que está dizendo, paradoxalmente. com eles o rito de purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Olha só, então quer dizer que na visão dos apóstolos, no entendimento deles, Paulo guardava a lei. Só que, lembre-se, Paulo era um camaleão. Ele disse que para os sem lei, ele se fazia sem lei. Para os com lei, ele se fazia... Exatamente, essa foi a missão dele. Levar... Imagina você falando pra Luz, nossa, a Luz é o camaleão. Cada cor... O Levita. Esse Levita é um camaleão. Cada tribo que ele vai em cada mês, ele tá ali, ó. Daquele jeitinho. Não, né? O Levita tem que respeitar a tribo onde ele tá indo. O Levita tem que se adaptar e levar Deus lá. E trazer a tribo para Deus. Ele não pode fazer todas as tribos uma só. Elas são diferentes. Deus quer assim. Paulo levou a cristandade em lugares que jamais a cristandade chegaria. Se ele não fosse justamente esse que consegue conectar as coisas. Justamente porque ele veio do binário. Ele já tinha transbordado o binário no quântico pelo fariseu ali. Os estudos hoje talmúdicos, né, já era ali, mas desde a Babilônia. Né? Mas tem muito mais, né, que foi se fragmentando, mas ele já conhecia os mistérios de Salomão, de Melquisedeque. Então já caiu no abstrato por um lado e travava o coletivo nas leis do outro. Foi por isso que ele sintonizou a temporal, porque ele já estava nos extremos. E aí ele teve essa missão que teve, né? Com lei, para tentar salvar algum. Ou seja, ele mudava para os fracos, ele se fazia de fraco. Não é isso que ele disse? Ele disse isso, a gente já viu em vídeos anteriores. Ele é um camaleão. Então o que acontece? Não, é isso mesmo, é porque a luz, esse é o caminho. Vai lá, busca e recicla a pessoa, saiba onde a verdade tá, não esqueça. Se o emocional tentar te confundir, você sabe com a lógica. Você é digna de confiança, porque quando a emoção te confunde, a lógica te mantém. Quando a lógica te confunde, a emoção te mantém. Você pode administrar esses dois lados, e você tá vivo. Isso é ajudar o Espírito Santo e o Pai a se entenderem com o Filho. Porque nós estamos no lugar do Filho, no meio do caminho, entre a emoção e o pensamento extremos. E essa é a nossa função, isso nos faz vivos, o paradoxo. O problema era travar, né? De fato, o Mário é bem amado por Deus, né? Então... O que ele vai fazer ali? Vamos ver. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada. O tempo fica assim, mas a gente tem que aprender a alcançar eles, né? Eu sou meio ruim nisso. E da fornicação. Então Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte e, purificando-se com eles. É um ponto que a gente não quer, né? Mas tem gente boa que eu queria que... Fico triste de não entender. Entrou no templo e fez aí uma declaração. Que às vezes é por sacrifícios, por causa de familiares, por causa de amados. Pessoas que queriam estar aqui poderiam, mas não conseguem porque estão se sacrificando por outros. Aí Deus ama ao quadrado e chora ao cubo, né? Do termo do voto. Fim do... É difícil, porque em compensação também, quem larga tudo para estar com ele, ele ama como... É ele mesmo ali, né? Então fica difícil para Deus dividir isso, né? Que ele deveria amar mais é mais perto dele, seria como amar a si mesmo. Então ele se controla para não amar, porque, pô, vou amar a mim mesmo. Então eu vou amar aquele que tá do outro lado sofrendo, sem tudo isso, sem tudo que sabe, sem tudo que lembra. Então a gente tem que administrar as emoções com o pensamento
e administrar o pensamento com as emoções, né? Qual se deveria oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Oferecer um sacrifício. Eu ouvi falar que depois que o Messias foi sacrificado, não precisava mais sacrifício, mas aparentemente os apóstolos ainda estavam fazendo sacrifício ali, hein? O que tá dizendo ali? Deveria fazer o quê? Um sacrifício em favor de cada um deles? É isso que tá escrito ali? Sim. Tá escrito a Torá. Agora você tá contra a Torá, de repente? Né? Os judeus são loucos para voltar a fazer isso. Israel quer fazer isso. Tem que fazer isso, né? Então... Paulo foi lá e fez. E os apóstolos mandaram. E os reis deles faziam isso. Então, para eles não tem essa. Sim. Interessante, curioso. Mas vamos continuar aqui. Olha só, com essa passagem podemos concluir que Paulo era duas caras. Falando mal da lei em alguns momentos, certo? Não dá para dizer que não estava falando. Não, ele está falando da lei rabínica. Não, tem momentos que está claríssimo, certo? E depois dizendo que ele obedecia a lei. Porque ele foi em locais que não era, ele não podia sair atropelando tudo. Você mesmo disse, você mesmo entendeu isso. Então isso aqui ele vai ficar dando volta na mesma coisa, metade do bagulho é curso. Então, o problema com tudo isso é que Paulo domina o Novo Testamento, com mais de 50%. Tá vendo? Ele quer desfazer o Novo Testamento. O próximo passo é o quê? Desfazer Pedro, porque Pedro concorda com Paulo. Depois do quê? João. O que mais que ele vai fazer? Depois virar judeu, converter uma galera. Beleza, volta para Israel, segue a Torá lá. E tranquilo. A gente só tem que deixar aqui a contrapartida para todo mundo entender, fazer suas escolhas conscientemente, né?